Os vírus são entidades biológicas tão pequenas, mas tão pequenas, que é muito difícil para a nossa mente conseguir conceber o âmbito de realidade em que essas criaturinhas nefastas existem e atuam. Mas eu acho importante começarmos o nosso passo a passo do vírus pela compreensão da escala em que eles existem, porque posteriormente vai nos ajudar a compreender o processo de interação vírus-célula e o processo em que eles utilizam para penetrar na célula e obrigá-la a produzir mais e mais vírus. Então, essa perspectiva viral celular começa com a compreensão da escala de realidade em que eles existem. Então, vamos começar aqui utilizando uma unidade de medida da nossa própria escala de realidade, que é a Unidade Internacional da Ciência, que não é o polegadas, não é os pés, não são nem as jardas, nem as milhas, nem as léguas, mas sim o metro. Temos aqui a escala métrica, que é a escala de medidas de extensão, comprimento, largura, espessura, altura, raio, diâmetro. Aqui é a escala métrica internacional. Vamos começar então a descer logaritmicamente nessa escala, começando aqui pelo décimo de metro ou decímetro. Um metro dividido por 10 pode ser representado também como 0,1 metro. Um 10 negativo, por assim dizer. E vai nos ajudar a compreender à medida que os zeros forem sendo acrescentados, né? E vão ser acrescentados, eu não entendo. Bom, depois passamos para o centésimo de metro, centímetro. É 1 metro dividido por 100, 0,01 metro, também um 100zinho negativo aqui, para nos referenciar melhor. Depois passamos ainda no nosso âmbito de visão nua, que é o milímetro, aqueles risquinhos das réguas escolares, que é o milésimo de metro, 1 metro dividido por 1000, 0,001 metro. São necessários 1000 milímetros para formar 1 metro. Então isso também nos dá uma perspectiva de como é que a escala logarítmica vai pulando em termos de dimensão. Assim, a gente já pode enxergar as coisas com um pouco de acurácia, utilizando, por exemplo, uma lupa rudimentar. Nós podemos aqui ampliar um pouco a perspectiva, ver ainda microinsetos, como polémbolos, alguns ácaros e óvulos de rã, pequenas coisas que estão dentro do âmbito aqui do milímetro, beirando aqui. E também o próximo âmbito, que é o micrômetro, que é o milionésimo de metro, ou seja, 1 metro dividido por 1 milhão. 1 milhão de micrômetros para formar 1 metro, 0,00001 metro, 1 milhão negativo, por assim dizer. Esse âmbito já nos interessa porque é o âmbito das células animais, vegetais, fungos, e esporos de fungos e também pólen de plantas, estão todos nesse âmbito aqui. E também as bactérias, né, estão aqui, neste âmbito do micrômetro, do milionésimo de metro. A seguir, nós temos aqui o nanômetro, que já é o bilionésimo de metro, o qual esse aqui não tem menor utilidade mais para a gente. Né? Então, 1 metro dividido por 1 bilhão, né? 0,000000001 metro, e é necessário aqui termos 1 bilhão de nanômetros para formar 1 metro. Esse aqui é o âmbito dos vírus e também das moléculas orgânicas importantes, como proteínas, lipídios e alguns glicídios estão dentro aqui do âmbito do nanômetro. Tá? Moléculas importantes para todos os organismos vivos, inclusive os vírus. E a seguir, a guisa de curiosidade, o picômetro, que é o trilionésimo de metro, 1 metro dividido por 1 trilhão, 0,00000000001 metro, que diz respeito ao tamanho de átomos e subpartículas, já atravessa ali o universo atômico e quântico, e que é utilizado, por exemplo, para medir o raio de átomos, né?
Mas a área que nos interessa para o nosso estudo, no âmbito de realidade de interação, é entre o nanômetro e o micrômetro. As células que os vírus infectam estão dentro dessa área aqui. Então, essa é a dimensão que interage e onde os efeitos mecânicos e bioquímicos dessas interações vão ocorrer. Ok? Então, aqui é a primeira tabela comparativa de tamanhos relativos na escala logarítmica métrica, conforme vimos anteriormente. Do site Lumen Learning, é uma imagem bacana, é bem didática. Agradeço aí poder utilizar isso aí. Então aqui, 1 milésimo de metro, é uma região que nós podemos enxergar ainda um óvulo de rã, por exemplo, uma visão nua. Com uma lupazinha chegamos até aqui o meio milímetro, mais ou menos uns 500 micrômetros, e podemos enxergar aqui algumas das coisinhas. Temos aqui nesse âmbito também do micrômetro, que é o milionésimo de metro, um metro dividido por 1 milhão. Temos aqui as células animais, as células vegetais, o pólen das plantas, os esporos de fungos, de briófitas, e aqui o óvulo humano, e aqui a hemácia, com volta de 8 micrômetros de diâmetro, formando assim o universo das células eucariontes, aquelas que possuem um núcleo verdadeiro, o material genético envolto em uma teca, uma membrana. E abaixo disso, entre os 10 micrômetros e 1 micrômetro, estão os procariontes, aqueles que têm o material genético disperso no citoplasma, sem haver uma membrana envolvendo, isolando eles do resto da célula, que são as bactérias, e também as arqueobactérias, que compõem esse universo dos procariontes. E temos aqui também uma descendente das arqueobactérias aeróbicas de mais de 1 bilhão de anos atrás, que são as mitocôndrias. Então aqui abaixo disso, entre o 1 nanômetro e o 999 nanômetros, o bilionésimo de metro, o metro dividido por 1 bilhão, temos aqui a região dos nossos algozes, os vírus. Então está aqui, por exemplo, o vírus da varíola, com cerca de 300 nanômetros de diâmetro, os influenza vírus, da gripe, resfriados, etc., que tem cerca de 100 nanômetros, e aqui também nessa região de 100 nanômetros está o Covid-19. Aqui abaixo, entre os 10 e os 100, aqui dos 15 aos 30, estão os menores vírus, que são os poliovírus, da poliomielite, e também os parvovírus, da parvovirose. E parvo vem do latim, que significa muito pequeno. Então são os vírus muito pequenos, são as menores famílias que tem. E aqui abaixo disso, entre os 10 e o 1, nós temos aqui também as moléculas que compõem todos os outros seres vivos, incluindo os vírus, que são as proteínas. Aqui por volta dos 5 aos 10 nanômetros de tamanho. Entre aqui os 4 e os 2, temos aqui os lipídios, que muitas vezes vão se ligar, como veremos, às proteínas para formar aqui, por exemplo, a capinha, o envoltório do material nuclear dos vírus. E aqui, bom, para dar uma referência, 1 nanômetro, 1 bilionésimo de metro, é o diâmetro da molécula de fuelereno, com seus 60 carbonos organizados numa esfera geodésica, e por isso o nome foi dado fuelereno, em homenagem ao arquiteto, inventor do domo geodésico, o Richard Buckminster Fuller. Bom, depois temos aqui do fuelereno o picômetro. Picômetro, que aqui está representado como 1/10 de nanômetro. É 1 trilionésimo de metro. 1 metro dividido por 1 trilhão. E aí diz respeito ao tamanho dos átomos, diâmetro de átomos e também comprimento de ondas bem pequenos e subpartículas. Realmente vai dali do universo atômico para o quântico. Então está longe aí do nosso uso no que nos interessa no momento. Ok, essa imagem do site viralzone.expase.org, trazendo o tamanho comparado de vírus que infectam seres humanos dentro da escala do bilionésimo de metro, o nanômetro. E temos aqui o campeão de tamanho, o ebola vírus, com 970
nanômetros de comprimento por 80 de largura, quase 1 micron de comprimento, e que causa aquela doença hemorrágica de alta letalidade que vem assolando a África há mais de uma década. Então, realmente é um vírus perigoso que tem que ficar sobre vigilância constante. Um vírus com importância histórica gigantesca, o vírus da varíola, que foi responsável pela dizimação de milhões de indígenas americanos, em particular na Mesoamérica, trazida pelos espanhóis. Essa criaturinha de 960 nanômetros foi realmente devastadora para os índios sem defesa imunológica. Depois sai aqui o herpes vírus, causador daquela chateação genital e labial ocasional em algumas pessoas, com seus 200 nanômetros. Né? Esse aqui a seguir, que em formato de bala, e é tão letal quanto talvez um dos mais letais vírus dessa lista, que é o vírus da raiva, ou hidrofobia, que causa uma encefalite dramática, de letalidade de mais de 90% entre seres humanos e canídeos. É muito perigosa. Esse vírus tem que ficar realmente sempre atento a ele. A seguir, um vírus que já deveria ter saído dessa lista, porém tem retornado aí com certo vigor. E, em parte, por causa da atuação de campanhas anti-vacina. Né? Muito obrigado, valeu aí. E a seguir temos aqui um vírus que também é histórico, que desde a década de 1980 tem trazido preocupação e foco, estudo e atenção em investimentos para contê-lo e combatê-lo, com seus 120 nanômetros de diâmetro, causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, SIDA ou AIDS, que ataca os nossos linfócitos, nossas células de defesa. Eles desabilitam exatamente o exército que temos para combater as infecções. A seguir, temos aqui os vírus causadores das síndromes agudas respiratórias, né, as broncopneumonias dos SARS, né, aquela epidemia de 2003 foi causada por esses carinhas aqui, 120 nanômetros. E deles também derivam o nosso algoz atual, o Covid-19, que está na faixa dos 100 nanômetros de diâmetro, junto aqui com a família dos vírus influenza, os vírus da gripe, resfriados e essas afecções respiratórias constantes e comuns, que todos nós já tivemos alguma vez ou várias vezes durante a vida. Mas uma linhagem em particular dos influenza vírus foi devastadora, talvez até agora a epidemia mais violenta que tivemos no século XX, que foi a epidemia de gripe espanhola de 1917 até mais ou menos 1919, 1920, e que matou um bocado de gente. 30 milhões de pessoas pereceram, né, o dobro do que a guerra propriamente matou. É um vírus que se modifica rapidamente e às vezes aparece em linhagens bem virulentas, bem perigosas. É um vírus que tem que estar sempre de olho, né, desenvolvendo vacinas e etc. Bom, aí depois vem o adenovírus e os rotavírus, que causam gastroenterites. 90 nanômetros o adenovírus e o rotavírus com 80 nanômetros. E esses carinhas passam muito por água contaminada e alimento contaminado, causando a inflamação gastrointestinal, com diarreias bem violentas. Depois vem o papilomavírus aqui, causador do papiloma, né? 60 nanômetros. Esses vírus a seguir, que são vírus que também não podemos perder de vista mesmo, porque eles causam grandes baixas todo ano aí no verão, aqui no Brasil e nos trópicos. Temos aqui o vírus da dengue, da zika e da chikungunya, né? E você vê pelo tamanho, 50 nanômetros, que cabe um bocado deles na saliva do vetor, o mosquito Aedes aegypti. Depois aqui a série dos vírus de hepatite C, B e A, com 50, 42 e 30 nanômetros respectivamente. São doenças realmente perigosas, causam inflamação do fígado e pode causar também sérias consequências, incluindo a morte. E aqui vem a área dos 20 nanômetros, que é dos menores vírus que tem, a família Parvoviride,
né, dos vírus causadores da parvovirose canina e da parvovirose humana, conhecido como B19. São os menores vírus que tem, junto com o vírus da polio, que também está nessa faixa dos 20 a 18 nanômetros. Aqui não entraram a família Megaviridae, que são uns vírus bem grandes, que variam de 400 a 600 nanômetros de diâmetro. No geral, dá para ter uma ideia do tamanho relativo dessas criaturinhas perigosas, nossos inimigos naturais, obrigatórios. Bom, como vimos nas tabelas, naquelas imagens bacanas, nós percebemos que os vírus são tão pequenos, que agora dá para entender o perigo de uma pessoa contaminada, no Covid-19, por exemplo, espirrar, né, num ambiente próximo, público, como um corredor de supermercado, por exemplo, porque ele emite milhares de micropartículas flutuantes, chamadas aerosóis, né, que são partículas ou gotículas que tenham de 20 micrômetros para baixo, porque elas ficam muito tempo suspensas no ar. Né? E cada gotícula dessa, com 20 micrômetros, pode trazer cerca de 200 vírus de 100 nanômetros de diâmetro, como o Covid-19. Então, você imagina aí, quando a pessoa espirra, o tempo que fica, horas e horas, podem ficar flutuando no ar os vírus. Em ambientes públicos, ambientes fechados, como estádios. Então, realmente, esse é um dos motivos pelo qual ele se propaga com tanta velocidade e também pelo qual é necessário as restrições de distância, máscaras, luvas, estão sendo colocadas para as pessoas poderem ter o mínimo de vida normal durante esse período difícil da quarentena imposta por essas criaturinhas tão pequenas, né? Tão pequenas. Você vê uma criaturinha com 100 nanômetros de diâmetro, coloca de joelhos a humanidade. Algo que nós temos que prestar atenção. Né? Então, até a próxima parte dessa série Passo a Passo com os Vírus.